Olá, meu caro cursista, eu sou Eduardo Pereira. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do nosso curso Educadores e Educandos Tempos Históricos. Neste encontro de hoje, nós iremos tratar com o tema Aulas Régias, Educação, dirigida pelo Marquês de Pombal. E, como objetivo a ser atingido, nesse nosso encontro, nós temos compreender como a educação escolar formal se desenvolveu quando houve a transplantação do modelo português para a colônia. Vamos aos nossos estudos. Como já foi afirmado anteriormente, o tema que nós vamos abordar nesse nosso encontro é a Reforma Pombalina e suas repercussões no ensino da colônia, como nos mostra muito bem aqui o nosso quadro. Para nós entendermos como essas reformas pombalinas foram efetivamente aplicadas em Portugal e, por consequência, no Brasil, já que neste momento o Brasil era colônia de Portugal, nós temos que entender o panorama econômico, político e filosófico que a Europa vivenciava nesse momento histórico. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos ao nosso quadro, a Europa no século XVIII. As transformações econômicas, políticas, filosóficas. Ocorreram várias manifestações de contestação do modo de ver o mundo. Nesse momento histórico, começa a se questionar efetivamente o que é o mundo, como eu interpreto o mundo. Será que eu consigo interpretar o mundo e comunicá-lo? São várias considerações, várias formas de pensar e de ver que vão surgir nesse momento histórico. Os filósofos e os cientistas pregaram que a razão, acompanhada do raciocínio sistemático e rigoroso, era a forma de iluminar as ações dos homens. O movimento iluminista começa a buscar uma explicação racionalista sobre a realidade, esquecendo um pouco a visão teológica que predominou no período anterior, na Idade Média. O movimento de ilustração, como nos mostra aqui o nosso quadro, criticava o poder absoluto dos reis, a interferência do Estado na economia e os privilégios concedidos à nobreza e o clero. No nosso quadro, nós temos duas figuras muito significativas deste momento. Nós temos acima o soberano francês Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, famoso pela sua frase "L'État, c'est moi", o Estado sou eu. E logo abaixo, o cardeal Richelieu, primeiro-ministro de Luís XIII, um dos arquitetos do movimento absolutista. É sobre essa forma de pensar, nessa forma de governo, que as críticas iluministas serão mais fortes. Portanto, nós vamos ver agora o projeto iluminista, a ilustração. Vamos ao nosso quadro. O projeto iluminista estava baseado na individualidade, na liberdade econômica, laissez-faire, laissez-passer, na propriedade privada, na laicização, no sufrágio masculino, na liberdade religiosa, na igualdade perante as leis constitucionais. Temos aí algumas palavrinhas que é importante nós explicarmos para compreendermos melhor o que está escrito. Vamos a elas? O projeto iluminista estava baseado na individualidade. Todo indivíduo tem os seus direitos, os direitos de ir e vir, o direito de livre pensar, de se expressar, desde que não ofenda a ninguém, desde que não faça nenhuma calúnia, ele tem essa liberdade. A liberdade econômica. O Estado, que é um organismo que existe para dirigir, governar uma nação, e no nosso caso o Estado está dividido em 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, essa instituição, ela não pode intervir, não pode proibir, não pode tolher
iniciativas de particulares, desde que essas iniciativas não prejudiquem a comunidade. A laicização. A laicização é justamente o combate à interferência da religião e, no caso específico, da Igreja nos assuntos de Estado. O sufrágio masculino. O direito do indivíduo de escolher os seus representantes. Observe aqui, no caso, que a mulher ainda não tinha esse direito, conquista que vai ser realizada muito tempo depois. Na liberdade religiosa, o indivíduo tem o direito de escolher a sua religião. O Estado não pode, não deve intervir nessa escolha. Na igualdade perante as leis constitucionais. Todos são iguais perante as leis, mas neste momento histórico que nós estamos estudando, havia dois setores, a nobreza e o clero, que tinham direitos a mais. Aliás, quase todos os direitos e praticamente nenhum dever. Então é justamente esse movimento que vai defender essas ideias para combater esses privilégios, essa estrutura que ainda existia na Europa naquele momento histórico. E aí nós temos o movimento ilustrado em Portugal. Nós temos a figura do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é a figura que personifica o movimento de ilustração em Portugal. Pombal, essa figura que nós estamos vendo aqui no nosso quadro, ele vai ser ministro do Dom José I. Vamos aqui ao nosso quadro. O movimento ilustrado em Portugal. O monarca de Portugal, Dom José I, 1750-1777, nomeou como primeiro-ministro Sebastião de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, para reformar o reino e colocar Portugal na modernidade. Portugal tinha muitas heranças feudais e o rei, Dom José I, preocupado com essa situação, nomeia o Marquês de Pombal como seu primeiro-ministro com um objetivo claro de combater toda essa estrutura feudal que ainda existia em Portugal durante a modernidade. A reforma pombalina. Na tentativa de fortalecer o poder real, Pombal reduziu os privilégios da nobreza e do clero, aumentou impostos, reformou a Universidade de Coimbra e expulsou os jesuítas do reino. São reformas significativas, importantes, que vão repercutir também na colônia Brasil. E é isso que nós vamos ver a seguir. A reforma pombalina e suas consequências para o ensino nas colônias. Foram criadas as aulas régias avulsas, ministradas por professores escolhidos em concurso público e pagos pelo erário régio, e, portanto, contratados como funcionários do Estado. Tirando das mãos dos jesuítas o controle do ensino colonial, Pombal abre uma lacuna no ensino da colônia e do reino. Essa lacuna que só foi posteriormente completada, suplantada, muito tempo depois. Portanto, a reforma pombalina foi trágica para o ensino no Brasil. Mas, mesmo vendo essa situação de tragédia, essa consequência trágica em que a reforma pombalina foi implantada no Brasil, principalmente no tocante ao ensino público, é importante nós percebermos a seguinte questão. O projeto de colonização dos portugueses, o ensino oferecido atendia aos interesses das elites dirigentes, enquanto as camadas populares permaneciam sem acesso, excluídas dos conhecimentos que pudessem levá-los a questionar a ordem e os privilégios. Portanto, a educação colonial sempre teve esse objetivo, de colocar fora, de marginalizar toda uma grande massa de população, composta de negros africanos escravizados, índios,
pobres de maneira geral, que não tinham direito à educação para que efetivamente pudesse galgar na sociedade. Esse é o projeto português e esse era o projeto da educação imposta na colônia. Então, embora a saída dos jesuítas tenha sido prejudicial para a educação colonial, embora fosse implantada as aulas régias avulsas, sempre a coroa portuguesa, o Estado português, esteve com este objetivo em mente, de manter marginalizado, manter fora, alijado do processo, a grande massa da população que habitava a colônia. Encerrando as nossas atividades, nós temos duas atividades a propor. Atividade 1. Converse com professores de história da sua escola sobre a presença das congregações religiosas ou dos seminários dos padres católicos em seu município ou região. Escreva ao menos uma página a partir da seguinte questão: quais atividades educacionais os religiosos desenvolveram em seu município? A atividade 2, proposta, é a seguinte: se preferir, faça esta outra atividade. Converse com outros funcionários da sua escola sobre a trajetória escolar de cada um deles. Depois, escreva sua trajetória no memorial, destacando a. suas alegrias na relação com os colegas, professores e diretores que teve. B. Como era a escola que você estudou? Você recorda quem eram os funcionários? C. Registre uma lembrança, um caso que marcou a sua trajetória. E aí aparece a figura do nosso querido Duvidolindo, que hoje não nos fez nenhuma pergunta, mas vamos ao resumo do nosso encontro. Resumo. No caso de Portugal, além da aplicação das ideias iluministas na organização do Estado português, foram implantadas as reformas pombalinas, que instituíram na colônia, Brasil, um modelo de organização das escolas e de contratação de professores. Este é o grande objetivo da nossa aula, mostrar a implantação de professores que são contratados e pagos pelo Estado, ou seja, a profissionalização do ensino. Encerramos o nosso encontro de hoje. Bons estudos e até a próxima.